Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre um assunto de gramática normativa, né, de norma padrão. É um assunto sobre o qual muitos dos meus alunos têm me perguntado, têm pedido para que eu explicasse, que é o uso dos porquês, né? Porquê separado sem acento, separado com acento, junto sem acento, junto com acento, né? É um assunto que está relacionado com a escrita, né? Porque na fala não tem essa diferenciação, é tudo porque. É um assunto que é simples, gente. Vocês vão ver que não é um assunto tão complicado, não é um assunto tão complexo. E eu vou tentar explicar de uma maneira definitiva, de uma maneira que vocês consigam entender bem, tá certo? Para não ficar dúvida. Então, se liga aí, presta bastante atenção. Primeiro que eu vou explicar para vocês é o porquê separado e sem acento, tá certo? Separado e sem acento. Quando é que a gente usa esse porquê separado sem acento? Esse porquê separado sem acento, o por, tá? A gente classifica como preposição, e esse que ele geralmente vai ser classificado como um pronome relativo, tá certo? Então, esse porquê, normalmente a gente usa significando, vamos dizer assim, por que motivo, por que razão, por, pode até substituir esse que por qual, certo? Por qual motivo, por que motivo. Esse porquê também pode ser substituído por pelo qual, né? O motivo por que eu fiz isso, o motivo pelo qual eu fiz isso. Então, vejam só, na maioria das vezes, por que eu digo que é na maioria das vezes? Porque vai ter situações que vão ser diferentes, vão ter as exceções. Mas na maioria das vezes, esse porquê separado sem acento vai vir no início de uma pergunta, tá? Vai vir no início de uma pergunta. Por que você fez isso? Por que razão? Por que motivo você fez isso? Por que isso aconteceu? Né? Por que você está triste? Certo? Então, por preposição e o que pronome relativo. Ok? Então, esse é o primeiro porquê. Eu acredito que você conseguiu entender. É bastante simples. Né? Você usa no início de uma pergunta. Né? Por que eu falei que tem as exceções? Porque pode acontecer, né, como eu disse, numa frase afirmativa, né, ele sabe por que fez isso. Né? É como se, quando você tem essa pergunta dentro de uma afirmação, certo? Me explique por que isso aconteceu. Me explique por que você está triste. Né? Você sabe por que isto aconteceu. Né? Você entende por que está aqui. Esse porquê é separado, mesmo que a frase seja afirmativa. Né? Vou escrever aqui o exemplo para você entender bem. Você entende por que está aqui, certo? Então é como se você tivesse a pergunta por que está aqui dentro de uma afirmação, certo? Então você tem o porquê separado e sem acento, tá? Agora vamos entender o porquê separado com o acento circunflexo, tá? Esse acento circunflexo ele vai existir porque essa palavra que ela vai não vai ter um apoio, né,
uma outra palavra em que apoiar a sua pronúncia depois. Tá? Então ela vai ser um monossílabo tônico. Na língua portuguesa, monossílabo tônico que termina em E, ele precisa ser acentuado, certo? Então ele vai ser forte, ele vai ter uma pronúncia forte. Esse que aqui é um monossílabo átono, ele é fraco, ele se apoia na pronúncia de uma outra palavra, tá? Então vem uma outra palavra aqui, né? Esse que se apoia a sua pronúncia na pronúncia da palavra seguinte, então ela é pronunciada fraca. Aqui não. Então, quando é que eu vou usar esse porquê com acento circunflexo? Né? Separado, mas com acento circunflexo. Quando isto vier no final de uma pergunta. Né? Você está aqui porque é uma pergunta, né? E esse que ele está vindo no final da frase, por isso ele precisa se apoiar na pronúncia. Perdão, ele não tem outra palavra em que se apoiar, por isso ele tem que ser forte. E monossílabo tônico tem que ser acentuado quando termina em E, quando termina em A, quando termina em E, quando termina em O. Ok? Então é muito simples, é quase a mesma coisa do porquê separado sem acento, porém ele vem no final de uma frase. Vamos lá, agora eu vou explicar o porquê junto sem acento. Tá? O porquê junto sem acento é uma palavra só, né, na língua portuguesa, e é uma conjunção. Esse porquê junto, ele é uma conjunção. Tá? Normalmente ele vai vir introduzindo uma oração explicativa, né? Ele vai vir introduzindo uma oração adverbial, certo? Ou ele pode vir como resposta a uma pergunta, né? Você está aqui porque eu estou aqui porque preciso falar com você. Por quê? Né? Então, você tem uma oração aqui e tem outra, certo? Então, esta oração aqui, porque preciso falar com você, é uma oração explicativa, coordenada explicativa, né? Então, esse porquê, frase afirmativa, tá, gente? Explicando a razão de alguma coisa. Eu tenho o porquê junto, sem acento. Então, na maioria das vezes, você pergunta com o porquê separado, você responde com o porquê junto. Pergunta com o porquê separado, responde com o porquê junto. Certo? Entendido isso? E por fim, gente, o porquê, né? Junto com acento, certo? Porquê junto com acento, que é um substantivo, tá? Um substantivo. Como todo substantivo, ele pode ser introduzido por um artigo, certo? Artigo definido ou artigo indefinido. O porquê. Esse porquê junto com acento, ele é um sinônimo, né? Ele pode ter um significado semelhante, muito próximo a motivo ou razão. Eu preciso saber o porquê do que aconteceu. Me diga o porquê do seu comportamento, da sua atitude. Me diga o porquê de você estar aqui, certo? O porquê, me diga o motivo, me diga a razão. Quando eu posso substituir o porquê por o motivo ou a razão, é o porquê junto com acento. Ok, gente? Então, é bastante simples, né, de você perceber a diferença.
O porquê separado sem acento, você usa geralmente em perguntas, no início da pergunta, né? Significando, né? Por que motivo, por que razão, né? Você normalmente poderia ter a palavra motivo ou razão depois desse que. Por que você fez isso? Por que isso aconteceu? Por que o céu é azul? Né? O porquê separado com acento, ele aparece normalmente ao final da frase, porque esse que não tem outra palavra em que apoiar a sua pronúncia. Né? Você está aqui por quê? Você fez isso por quê? Né? Porque junto, sem acento, ele vai aparecer como conjunção, ligando orações. Ou no início de uma resposta a uma pergunta que teve aí o porquê separado sem acento, ou com acento. Né? Por que você está aqui? Porque eu preciso falar com você. Né? Eu estou aqui porque eu preciso falar com você. Uma conjunção. E porque junto com acento é um substantivo. Né? Você, é o porquê. Né? Tendo o mesmo significado parecido, né? Próximo, de motivo ou razão, podendo ser substituído em muitas situações por motivo ou razão. Quero saber o porquê da sua atitude, certo? O porquê desses acontecimentos, ok? Então, eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, se não ficou claro, né? Se não ficou assim, se ainda ficou alguma coisa que não ficou bem explicada, por favor, né, vá aí nos comentários e deixe a sua pergunta, tá certo? Ou entre em contato diretamente comigo, tá? Um grande abraço a todas e todos e até a próxima. Tchau, tchau.